Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos começar aqui Mosias capítulo 26, tá bom? É, tá muito frio aqui em São Paulo, tô me agasalhando aqui. Minha garganta tá quase boa e o tempo esfriou demais agora. Espero que não agrave a garganta aí. Ontem, né, no final da tarde, até que saiu um solzinho, mas não deu nem para tirar a blusa, né? Foi aquele sol assim, parecendo luz de geladeira, só clareia, né? Calor que é bom não deu não, tá bom? Vamos lá então aqui para Mosias capítulo 26, versículo 1, a gente vai em diante até onde der aqui, tá bom? Esse capítulo ele tem 39 versículos, então vamos dividir ele entre hoje e amanhã. O versículo 1 em diante aqui, né? No capítulo anterior, o capítulo 25, fala que Alma, ele organizou a igreja na terra de Zaraela, tá bom? Em várias igrejas ali, sendo a mesma igreja, colocou sacerdotes, colocou mestres para guiar as igrejas ali, as pessoas que frequentavam. E aqui então, no capítulo 26, o versículo 1 em diante, diz o seguinte: Ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não puderam compreender as palavras do rei Benjamim, pois eram criancinhas na época em que ele falara ao povo, e não acreditavam nas tradições de seus pais. Bom, esse primeiro versículo aqui, ele está mencionando a época em que o rei Benjamim ele deu um discurso, e todo o povo fez convênio com o Senhor. Ele construiu uma torre, foi em frente ao templo, eles receberam um novo nome, tomaram o nome, né, do Senhor sobre si. Então eles fizeram convênio com o Senhor. Só que havia criancinhas que por conta da idade de consciência, não entender bem o que era um convênio, essas não tinham feito o convênio com o Senhor. E aqui está mencionando dessas crianças, que agora, essa nova geração que cresceu, eles não acreditavam nas tradições dos pais deles, nos ensinamentos, ou seja, que os pais deles ensinavam. Não é que os pais não ensinaram os filhos, é que essa nova geração, eles eram apáticos em relação às coisas do evangelho. Veja o que diz aqui, ó. Não acreditava que fora dito sobre a ressurreição dos mortos, nem acreditavam que se referia à vinda de Cristo, e por causa de sua incredulidade não podiam compreender as palavras de Deus, e seu coração estava endurecido. Repare que o coração deles estava endurecido justamente porque eles não queriam acreditar, tá bom? A incredulidade deles fazia com que o coração deles fosse duro, de modo que eles não conseguiam perceber a palavra de Deus ali. Versículo 4. Não queriam ser batizados, nem desejavam unir-se à igreja, e formavam um povo à parte, quanto à sua fé, e assim permaneceram para sempre, sim, em seu estado carnal pecaminoso, porque não queriam invocar o Senhor seu Deus. Então a gente viu aqui que eles formavam um povo à parte, não que era dividido em classes, mas dentro daquelas famílias tinha os filhos que cresceram, não acreditavam no Senhor, não quiseram ser batizados, né? Então, eles formavam um povo à parte em relação à fé. Eles não eram adeptos, né? E não entraram para a igreja aqui, tá bom? Então, fala que desde a época de que eles eram criancinhas, eles cresceram, mas não, mesmo crescendo em lar cristão, né? Eles não adotaram a prática dos seus pais, não buscaram por si mesmos para saber, né? Repare que o texto ele fala, né, que eles não invocavam o Senhor seu Deus. É uma escolha. Eles escolheram não acreditar, tá bom? Até mesmo um ateu que não acredita em Deus, é uma escolha dele. Ele escolheu não acreditar. O versículo 5 diz assim: Ora, no reino de Mosias não chegara em número a metade do povo de Deus, mas devido às dissensões entre os irmãos, tornaram-se mais numerosos. Aqui está falando que todo o reino de Mosias, ou seja, a terra de Israel, não chegava nem a metade em relação ao número de cristãos, do povo de Deus que estava ali. Então, o número de cristãos era muito superior àqueles que não acreditavam, né? Está falando isso. Mas, devido a dissensões, discussões entre os próprios irmãos da própria igreja, fez com que esse número aumentasse, tá bom? Então, acabou invertendo aí, tá bom?
acabou tendo menos crente por conta das discussões. É algo para nós sempre tomar cuidado de não haver dissensões, discussões entre os irmãos. Agora, como que isso aconteceu? Como que teve essa reviravolta, sabendo que a maioria na terra de Israel, eles eram o povo de Deus. E agora houve um viravolta, né? A maioria começou a ser agora fazendo parte do reino de Mosias, mas não queriam mais pertencer à igreja, ou seja, se afastaram da igreja, seja por dissensões ou coisa assim. Mas como que isso aconteceu? No versículo 6 tem a resposta, dizendo assim: porque aconteceu que enganaram com suas palavras lisonjeira, e muitos dos que pertenciam à igreja fizeram com que cometesse muitos pecados, e tornou-se necessário, portanto, que aqueles que cometiam pecados e que pertenciam à igreja fossem admoestados pela igreja. Bom, aqui fala que eles foram enganados, ludibriados pela palavra daquela nova geração que não acreditava. Então, aquela nova geração tanto pregou, assim como os missionários e nós pregamos o evangelho para outras pessoas, ateus e outros também pregam, né, as suas palavras ali, e eles, com suas palavras lisonjeias, eles conseguiram afastar muitos da igreja. Por isso que o número de não crentes, ou seja, de não cristão, passou a ser bem maior na terra de Israel aqui. Uma outra coisa, eu peguei um exemplo de palavras lisonjeias, né? Tá lá em Mosias, capítulo 12, quando Abinadi, ele está acusando, né, o iníquo rei Noé dos seus pecados e acusando o povo do pecado, falando que eles vão ser destruídos por conta dos pecados, que eles cairiam em cativeiro. E aí vem os sacerdotes do rei Noé lisonjeando, né? Em vez deles falar para o rei Noé, não, é verdade, o que ele está falando, realmente a gente está errando nisso, vamos ver se a gente conserta para não cair nesse cativeiro. Não, eles usam de palavras lisonjeiras, né? As palavras lisonjeiras se encontram lá em Mosias, capítulo 12, versículo 14 e 15, né? Eles disseram assim: e agora, ó rei, eis que somos inocentes, e tu, ó rei, não pecaste. Portanto, este homem mentiu a teu respeito e profetizou em vão. E eis que somos fortes, e não seremos escravizados, nem seremos aprisionados por nossos inimigos. Sim, e prosperaste nessa terra, e continuarás a prosperar. Veja que ele vai só falando coisas agradáveis, né, pro rei ali, e em vez de realmente falar, chamar a atenção, olha, a gente está em pecado mesmo, vamos mudar. Então isso é palavras lisonjeiras. E com essas palavras lisonjeiras, eles conseguiram afastar muitos da igreja, tá bom? A nova geração ali começou a afastar muito, né? Falando, não, olha aqui, né? Não precisa servir a Deus, esse negócio de Deus não existe. Então com essas palavras eles conseguiram afastar muitos aqui. Vamos continuar aqui, né? Esses que foram enganados por essa nova geração, começaram a cometer pecados, tá bom? E aí, então, agora eles precisavam se arrepender. E esses que cometiam pecado, alguns nem queriam se arrepender, né? Queriam continuar ali na vida de pecado. Mas veja só o versículo 7 em diante, o que fala sobre esses. E aconteceu que eram levados à presença dos sacerdotes, e entregue aos sacerdotes pelos mestres, sendo levados pelos sacerdotes à presença de Alma, que era o sumo sacerdote. Então, devido ao grande número de pessoas que estavam em pecado, eles eram levados pelos sacerdotes até Alma, porque Alma, ele era o presidente da igreja ali, né? Ele foi responsável pela igreja, então eles levavam até ele para que julgasse ali. Ora, o rei Mosias dera a Alma autoridade sobre a igreja, por isso que eles levaram aquelas pessoas lá perante Alma. E aconteceu que Alma nada sabia sobre eles, mas muitas testemunhas havia contra eles. Sim, muita gente apresentava as testemunhas a respeito de suas iniquidades. Ora, nunca antes havia acontecido coisa semelhante na igreja. Portanto, o espírito de Alma perturbou-se e ele fez com que se levassem à presença do rei, né? Então ele tinha um problema, a alma, o espírito dele perturbou-se com aquela situação. O que eu faço, né? Ele viu o problema, mas ele não sabia qual era a solução, né? Então ele estava vendo ali o problema, identificou o problema, mas ele não tinha a solução.
Então ele vai levar até o rei Mosias, porque o rei Mosias também ele é profeta. Então ele vai levar ali, né? Mas o rei Mosias já tinha deixado Alma para dirigir a igreja de Deus em Israel ali. Então é, o, o profeta Mosias, na verdade, ele fica com o governo na questão do reino, né? E Alma ele fica em questão da igreja, a questão eclesiástica, tá bom? Então ele vai levar lá para Mosias, mas Mosias vai devolver o caso para ele. Vamos ver aqui, ó. E ele disse ao rei: Eis aqui muitos que trouxemos à tua presença, que são acusados por seus irmãos, sim, e foram apanhados cometendo várias iniquidades. E eles não se arrependem de suas iniquidades. Portanto, trouxemos à sua presença para que julgues de acordo com seus crimes. Mas o rei Mosias disse à Alma: Eis que não os julgareis, entrega-os, portanto, em tuas mãos, para serem julgados. Então veja que ali aquelas pessoas que haviam cometido esses crimes eram crimes contra o evangelho, era ofensa contra Deus, não era algo de matar, roubar. Se fosse algo assim, o rei Mosias iria julgá-los. Mas como era uma questão religiosa, ele devolveu para a Alma: você vai julgar, né? Então, é, a Alma ainda não tem a solução para isso. Vamos ver aqui no versículo 13, né? Qual foi a reação de Alma. E então o espírito de Alma tornou-se a perturbar-se, e dirigiu-se ao Senhor e perguntou-lhe o que deveria fazer a respeito do assunto, porque temia proceder mal aos olhos do Senhor. Então ele temia proceder mal aos olhos do Senhor, então estava buscando a Deus para saber o que ele deveria fazer com as pessoas ali. E aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor dizendo... Aqui a gente tem que lembrar, né, que são pessoas que haviam cometido pecado e a Alma acabou de mencionar, nunca isso tinha acontecido. Tantas pessoas sendo entregues ali por conta de iniquidades. Então não tinha um manual geral como nós temos. E aqui Deus ele vai falar a Alma, né, como proceder com essas pessoas. E aí então ele vai escrever essas coisas. E isso serve como um manual, um parâmetro para todos os que pecassem deveria ser agir daquela maneira ali, com essas pessoas, tá bom? Então vamos ver, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, o que o Senhor disse para ele? Versículo 15. Abençoada és tu, Alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormon. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Interessante, né? Aqui a gente vê vários elogios de Deus à alma, né? E também às pessoas que haviam sido batizadas também, escolhendo servir ao Senhor. E ele fala, tão grande foi a sua fé, nas simples palavras, né, do profeta Abinadi. E, ou seja, a alma, ele não só escolheu acreditar, mas ele escolheu fazer parte do processo. Ele se tornou aquilo que ele acreditava, tá bom? Ele saiu pregando o evangelho, juntando pessoas, né? E eu fico imaginando a Abinadi, né, pregando arrependimento ali. Ninguém se converteu. O único que se arrependeu foi Alma. E logo que Alma se manifesta, né, que acreditava nas palavras de Abinadi, o rei manda matar, né? E aí a Alma sai fugido e os guardas vão atrás de Alma. E Abinadi está lá, não sabe nem se Alma ia viver ou não, né? Mas veja quantos frutos veio, né, da, da pregação de Abinadi, que trouxe um homem de volta para o evangelho, que era a Alma, tá bom? Bom, vamos aqui para o versículo 16. E abençoados são eles por causa de sua fé, tão somente nas palavras que tu disseste. Então, abençoado aqueles que ouviram Alma também e foram batizados. Abençoado és tu por haveres organizado uma igreja entre este povo. E eles serão estabelecidos, e eles serão meu povo. Sim, abençoado é este povo que desejou tomar sobre si o meu nome, porque em meu nome serão chamados, e eles serão meus. Que o Senhor usa muito o pronome meu povo, né? Eu gosto bastante dessa intimidade do Senhor conosco, essa relação.
porque haveis inquirido sobre os transgressores, né? Que ele fala que ele é abençoado também por ter se dirigido a Deus por causa desses transgressores, né? És abençoado. E tu és meu servo, e faço convênio contigo de que terás vida eterna, e servir-me-ás e irás a meu povo, em meu nome, e reunirá minhas ovelhas. Então aqui no versículo 20 a gente observa que alma ele ganha a promessa de vida eterna. O Senhor faz convênio com ele e lhe dá a vida eterna, né? A vida eterna é poder viver eternamente com Deus, é ter o estilo de vida que o próprio Deus tem. Tá bom? Então ele recebe essa promessa aqui para ele. Versículo 21 em diante diz: E aquele que escutar a minha voz será a minha ovelha, e ele receberá a igreja, e ele também eu o receberei. Pois eis que esta é a minha igreja. Quem quer que seja batizado será batizado para o arrependimento, e quem quer que receba acreditará em meu nome. E a esse eu perdoarei liberalmente. Veja só, né? Aqueles que entram para a igreja, que acreditam em Deus, eles são perdoados liberalmente. A gente não vai ter aqueles erros do passado. O Senhor promete aqui o perdão de nossos pecados. Versículo 23. Porque eu sou, porque sou eu quem tomo sobre mim os pecados do mundo. Porque fui eu que criei o homem. Sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Pois eis que em meu nome eles são chamados. E se me conhecerem, levantar-se-ão e terão um lugar à minha mão direita eternamente. E acontecerá que quando soar a segunda trombeta, então aqueles que nunca me conheceram, se levantarão e ficarão na minha presença. E então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e sou o seu Redentor. Mas eles não quiseram ser redimidos. Que tá falando daqueles que recusaram, né, o Evangelho, né? E teve todo o tempo aqui na terra, mas não buscaram a Deus. Então eles não serão redimidos. E então declarareis, nunca os conheci e partirão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Digo-te, portanto, que aquele que não ouvir a minha voz, esse não receberá a minha igreja, não receberás na minha igreja, porque eu não o receberei no último dia. Então, não é para batizar as pessoas a qualquer preço, né? De qualquer jeito. As pessoas têm que ouvir a voz do Senhor, têm que ter esse desejo de seguir ao Senhor, tá bom? Então é esse aqui, ele tá trazendo instruções, né? Então, a alma ele vai escrever todas essas palavras que vai servir como um manual, como um parâmetro para ele dali para frente e para outros que liderassem a igreja dali por diante, tá bom? Vou finalizar aqui por enquanto, então, versículo 28, amanhã a gente continua do versículo 29 ao 39, tá bom? Gratidão a todos vocês por mais um dia de estudo das Escrituras. Compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.